Olá, pessoal. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero, em primeiro lugar, desejar aí um feliz 2022 para todos vocês, para todos os colegas que estão no Zoom, os colegas que estão aqui. Espero que seja um ano de muita saúde, que o excelente em Cálculo 2 venha. Tudo de bom para todos vocês. Bem, estamos dando início à segunda parte do curso de Cálculo 2. A gente vai falar um pouco de integração. Então, espero que seja aí que esse módulo seja tão bom ou melhor do que a primeira parte do curso. Antes de começar a falar de integração de fato, eu vou dar alguns recadinhos, algumas coisas que alguns colegas ficaram um pouco, alguns não reclamaram sobre a atividade da virada. Talvez não tenha ficado muito claro, pessoal, mas era uma atividade extra, tá? No sentido de que se vocês não quisessem, é uma atividade no período de recesso. Alguns dos alunos disseram que era, sei lá, um absurdo ter atividade em recesso, coisa assim. A atividade do recesso, ela era uma atividade extra, tá? Ela foi pensada mais para que os alunos que, bem, perderam uma lista de exercícios e queria recuperar, tivesse essa oportunidade, ou perderam um estudo. Para aqueles alunos que fizeram todas as atividades e queria essa nota, mas é uma nota extra, o que significa que se vocês não fizessem, não ia diminuir em nada os 10 pontos que é distribuído no curso. Então foi uma atividade para tentar ajudar mais os alunos que perderam atividades ou que tinham ido mal na avaliação, tá? Não foi uma atividade obrigatória. Outra dúvida que surgiu por diversos alunos é porque o estudo dirigido dava só 60%, mas isso é a mesma coisa dos outros estudos dirigidos. Se você fizesse 2 e 3, não faria 4 e 5, porque ele é ramificado, é um conteúdo de revisão e o outro conteúdo que é de aprofundamento. Então, se fez 60%, a nota é completa, e em relação à lista da virada, para os alunos que decidiram fazer, a nota vai ser completa, tá? Todos os alunos que fizeram vão ficar com 1 ponto. Eu vou mostrar para vocês aqui, rapidamente, antes da gente começar o conteúdo. Uma coisa está disponível, tá? Bem na página inicial aí, uma área de avaliação do projeto, um lugar para vocês reclamarem, darem sugestões, fazerem suas considerações em relação ao curso. É importante, tá, que vocês respondam, isso ajuda muito. Quem está no projeto há algum tempo vai lembrar que foram realizadas algumas mudanças, e muitas delas foram baseadas em sugestões. Eu só queria chamar a atenção de uma coisa, é um detalhe simples, tá, pessoal, mas talvez mais pedagógico do que qualquer outro. Eu já li várias das sugestões e uma coisa me chamou a atenção e eu queria fazer um comentário bem breve. Eu acho importante e eu acho necessário, assim, eu acho que sempre que os alunos me cobram mais didática, eu acho importante, eu acho que eu preciso melhorar, e eu gosto desses feedbacks, principalmente porque no ensino remoto é um pouco difícil de eu saber realmente se eu estou atingindo ou não. Eu acho isso muito importante, sugestões nesse sentido. Só teve uma coisa que me chamou um pouco a atenção, que foi alguns alunos dizendo que gostaria que as listas fossem mais fácil ou que a prova fosse mais fácil. Eu acho muito mais interessante quando pede que o professor melhore para que eu consiga fazer aquela lista. E por que eu falo isso? Porque se vocês olharem o livro-texto de vocês, ele é o livro-texto usado em quase todo mundo em relação a cálculo. E o conteúdo que está lá, ele é o mesmo, tá? Seria muito estranho, fazendo uma pequena analogia para vocês entenderem o que eu quero dizer. Suponha que aqui em Belém decidisse que se uma pessoa consegue ligar um carro, ela já está habilitada. A habilitação ia vir só para você conseguir dar a ignição no carro. Alguém acha que isso ia melhorar o trânsito de Belém? Ou que o número de acidentes seria menor? Não, porque o que você tem que fazer é o mesmo, tá? Em qualquer universidade, sendo a Universidade Federal a maior universidade do Norte, o que vocês precisam cobrar é que o ensino seja bom o suficiente para que vocês peguem aquela prova e ela não seja difícil. É muito mais correto que vocês me cobrem que eu melhore, para que você entenda aquilo, do que pedir para diminuir a dificuldade. Porque a dificuldade na vida, ela não diminui. O concurso que você pensa em fazer um dia, ele não vai ficar mais fácil para que você passe nele. Qualquer prova na vida de vocês, ela não é a prova ou a lista que tem que ficar mais simples. É vocês que têm que pedir que eu melhore, e eu estou totalmente disposto e interessado a melhorar.
Mas não é a prova que tem que ser mais simples e nem a lista, porque é uma enganação. Eu chegar aqui, dar uma coisa extremamente simples e falar que vocês sabem aquilo, aprovar vocês por conseguir fazer menos do que o mínimo, eu não estou ensinando, eu estou iludindo vocês. Não queiram nunca na vida serem iludidos, porque senão a frustração é maior. É muito melhor que vocês me cobrem que eu melhore para que vocês entendam o que é necessário, do que vocês pedirem que seja mais simples. Eu estou dizendo isso mais como uma coisa para vocês refletirem, tá? Eu também vou refletir muito sobre várias das sugestões que me foram dadas, mas eu acho que vocês também têm que levar em consideração que não é a dificuldade que tem que diminuir, porque aquilo é o que está lá no livro. Se vocês abriram o livro texto de vocês, aquele livro é um livro internacional, ele é a versão traduzida, mas o livro do Sturt é um livro clássico que é usado em vários países e por aí vai, tá? Só uma coisa para vocês pensarem sobre. Então, bem, está aqui, mas fiquem à vontade, inclusive quem ainda não respondeu, se quiser dizer que realmente acha que o importante é que seja mais fácil, não tem problema. Só fica aí um pensamento para vocês, tá bem? Sobre as notas, eu fiquei feliz, apesar de muita gente ter falado que a prova foi muito difícil, eu gostei pelo menos da média da turma, tá? É claro que isso não representa todos, é uma nota média, mas essa foi a média na avaliação tanto da turma da manhã como da tarde, tá? Na verdade, o geral. Então, eu fiquei feliz, foi uma nota mais de um ponto acima da nota média na avaliação no semestre passado. Então, eu fiquei feliz com o resultado de vocês. É claro que tiveram notas excelentes, tiveram alunos da prova ali a 11, teve alunos que tiraram 11 na prova, e também teve notas ruins, teve 0 e tudo mais. Mas é sempre possível recuperar, tá, pessoal? Porque a nota, ela, do segundo módulo avaliativo, ela é maior. Então, vocês ainda têm 6 pontos disponíveis aí. É possível passar até se você não tiver tirado nada. Todo mundo me pergunta muito, professor, é muito difícil de calcular a nota, não sei o que está faltando. No de vocês, se vocês entrarem nesse mesmo lugar que eu entrei aqui, para quem não sabe, você vem aqui na parte inicial. A internet está um pouquinho lenta porque choveu, mas deixa eu tentar aqui. Aqui já está aberto. Se vocês entrarem bem aqui, ó, em avaliação, vai ter todo um texto que explica como que ela é calculada. E aqui no final vocês têm esse livro de notas. Se você entrar aqui, bem, no meu caso só aparece as médias da turma, porque eu estou com o meu usuário. Mas no de vocês, bem nessa coluna aqui de notas, vai ter, bem aqui tem uma nota. Essa nota que está aqui é o que vocês já acumularam, o que significa que quando essa daqui, que vai estar bem aqui, quando ela passar de 5, vocês estão aprovados, quando passar de 7, vocês estão com bom, quando passar de 9, vocês estão com excelente, tá? A prova, uma pergunta que me foi feita na manhã, quanto que eu posso tirar só com a avaliação do segundo módulo? Se você gabaritar a prova de integrais, ela vai somar 3,6 bem aqui onde está em roxo aí, lilás, essa cor aí. Então, se você, a partir do momento que você tiver pelo menos 1,4, dá para conseguir passar com a avaliação. Mas nesse módulo que começa hoje, vocês ainda conseguem somar até 6 aqui. O que significa que vocês conseguem passar basicamente com as notas que vão ser distribuídas até o final, tá? Então dá para tirar até um 6 se vocês realizarem todas as atividades aqui e só com avaliação 3,6. É isso, deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui no... Pode assistir no YouTube sim, tá? Quando vocês entram já fica registrado. Professor, vários amigos e eu também não recebemos o valor máximo na última lista de... Luana, você está falando da lista da virada? Bem, na lista da virada é para todos terem recebido a nota máxima? Atividade da monitoria. Bem, aí com a atividade da monitoria, acho que vocês precisam mandar um e-mail para o projeto para a gente ver, tá? Porque a do monitoria, geralmente, é o professor Marcel que acompanha. Mas sobre a lista da virada, se vocês observarem aqui, essa é a média. O que significa que todos vão receber um ponto, tá? Que todo mundo recebeu um ponto, porque se tivesse uma a menos, a média não daria 1, tá? Então todos vão receber. Agora a atividade da monitoria aí, eu sugiro enviar um e-mail, porque eu não vou ter essa informação precisa. Tá bem? Talvez seja porque essa atividade da monitoria ainda não consideraram a presença de vocês, alguma coisa, tá? A Luana falou que é na de monitoria.
a nota da lista 4 já era para ter sido lançada. Se não foi, talvez um monitor ou outro esteja atrasado na correção, mas logo vai entrar. Tá bem. Então, sobre a lista 4, ainda vão ter notas lançadas. Isso é porque entrou de recesso, os monitores também entraram de recesso, como vocês devem ter observado. E assim que eles corrigirem, a nota entra. Em relação à atividade de monitoria, se vocês fizeram as duas... bem, o que vocês precisavam em relação à atividade de monitoria da última semana é ter entrado no plantão, já que não tinha sessão de monitoria. Mas envie e-mail para o projeto explicando a situação, que ele vai ser encaminhado para o professor Marcel, tá? Que coordena a monitoria. E aí, se precisar, eu também vejo a situação. Então é isso. Bem, esses são alguns recados que eu queria dar. Alguma dúvida, alguma pergunta? Bem, então vamos de fato para a integração. A boa notícia, e eu espero transmitir isso na aula de hoje, é que desde que vocês tenham o conteúdo de integração do cálculo 1 relativamente fresco na memória, foi um dos objetivos daquela atividade da virada, que era revisar caso o aluno não tivesse com esses conteúdos frescos na memória, a integração aqui é muito semelhante, tá? Não vai ter tantas diferenças como teve na parte de diferenciabilidade. O que eu vou mostrar para vocês hoje é que integrar em cálculo 2 é basicamente integrar várias vezes no cálculo 1. É fazer aquilo lá. Se o conteúdo de diferenciabilidade fosse só derivadas parciais, seria muito fácil, né? Então, basicamente, é isso que acontece em integração. É basicamente integrar várias vezes integrais de cálculo 1. É isso que eu vou tentar explicar para vocês. Mas antes eu preparei rapidamente um videozinho de revisão para os colegas que não fizeram a revisão da virada e querem lembrar um pouco dos conceitos de integração de cálculo 1, tá? Vou dar play aqui, é um videozinho que eu preparei para vocês. Olá pessoal, neste vídeo faremos uma revisão sobre integração de funções de uma variável. Este estudo foi feito no cálculo 1 e nosso objetivo aqui é revisar a teoria, uma vez que queremos generalizá-la para as funções de várias variáveis. Iremos revisar aqui as integrais definidas de funções contínuas, assim como o teorema fundamental do cálculo. Lembramos que, dada uma função contínua não negativa f, a integral definida de f no intervalo AB é a área entre o gráfico da função e o eixo x. Para calcular essa área, tomamos o limite das somas de Riemann, que nada mais é do que somar a área de retângulos que preenchem a área abaixo da curva quando a largura vai a zero. No caso de uma função contínua qualquer, a integral definida de f no intervalo AB é a área acima do eixo x menos a área abaixo do eixo x, que podem ser calculadas usando as funções f mais e f menos, onde f mais de x é igual a f de x se f de x é positiva e zero caso contrário. E f menos de x é igual a menos f de x se f de x é negativa e zero caso contrário. Assim, a integral de f é igual à integral de f mais menos a integral de f menos. Em geral, é difícil calcular o limite das somas de Riemann, mesmo para funções simples. Porém, o teorema fundamental do cálculo, parte 1, nos permite calcular integrais definidas de forma bem mais simples. Mas para isso, precisamos conhecer uma primitiva da função que estamos integrando. Lembramos
que uma primitiva de uma função f é uma função f maiúsculo, tal que a derivada de f maiúsculo é igual a f. Nesse caso, o teorema fundamental do cálculo, parte 1, nos diz que a integral definida de f no intervalo AB é igual à primitiva de f calculada em B menos a primitiva de f calculada em A. Para falar da segunda parte do teorema fundamental do cálculo, vamos lembrar que, dada uma função f contínua no intervalo AB, podemos definir uma nova função g de x no intervalo AB, dada pela integral de f de A até x. Dito isso, podemos enunciar o teorema fundamental do cálculo, parte 2, que nos diz que, se f é uma função contínua no intervalo AB, então g é uma função contínua e, além disso, g é uma primitiva de f. Em outras palavras, a derivada de g de x é f de x. Bom, esta foi a revisão sobre integrais definidas e o teorema fundamental do cálculo. É isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima. Então vamos lá. Primeira parte da nossa revisão é integrais definidas e o teorema fundamental do cálculo. A ideia por trás de integrais é aquele desenho clássico dos retângulos que formam a soma de Riemann. Eu tenho um intervalo, AB, e eu quero calcular essa área A aqui. E esse é um problema que remete aí aos gregos, mais de 2000 anos atrás. Processos para integrar, para calcular essa área, exemplo, casos particulares, foram sendo resolvidos no decorrer dos anos. O que o Newton fez, Newton e Leibniz fez, que revolucionou completamente a forma de se fazer matemática, foi conseguir, via teorema fundamental do cálculo, associar isso com o conceito de derivada. Quando vocês estão no cálculo 1, vocês aprendem a derivar, entendem que derivada é a inclinação de uma reta tangente. De repente, eu começo com um problema de área. Observe que, se você parar um minuto para pensar, são duas coisas aparentemente desconexas. Não faz nem sentido eu estar falando das duas coisas no mesmo curso. O que revolucionou completamente a matemática e, consequentemente, outras ciências, foi que os matemáticos Newton e Leibniz conseguiram encontrar a relação da primitiva que conecta a integral com derivada. Então, o processo de encontrar essa área, de completar com retângulos ou outras figuras, triângulos, trapézios, coisas desse tipo, ele é antigo, tá? Porque ele é relativamente simples de ser pensado. Ele é um processo bem antigo, que é o processo de exaustão. Já era usado para calcular volumes e outras coisas. O que revolucionou muito, então, essa área aqui, ela pode ser vista intuitivamente como o limite de qual soma. Bem, eu considero que eu tenho uma partição aqui, x0 igual ao a, aí eu vou ter o x1, x2 e por aí vai até um xn, que é o meu b. Então, se eu chamo de ΔXi o xi mais 1 menos o xi, vou colocar, pode ser assim. E aí eu faço uma soma que vai com o i variando de 0 até n menos 1, de quem? Observa que xi mais 1 menos xi é o comprimento da base aqui, né? Isso aqui é um retângulo, e ele tem aqui embaixo, quando eu faço x2 menos x1, o que eu estou obtendo é um comprimento de um segmento pequeno, x2 menos x1. Esse comprimento é a largura deste retângulo. Então eu faço o ΔXi, que é a largura do meu retângulo, e multiplico pela altura. Para calcular a altura, eu posso, por exemplo, tomar f do próprio xi, que observa que é uma altura aqui. Tá? Esses retângulos podem estar abaixo, podem estar acima, não é tão relevante, porque eu vou mandar o ΔXi e a zero.
Se eu faço isso quando o ΔXi vai a zero, isso daqui seria um processo de quanto menor a largura máxima aqui desses retângulos, mais próximo esse processo de exaustão chega da área que está abaixo dessa função, ok? Então isso daqui é uma área. A grande revolução da matemática foi descobrir, e aí a isso eu chamo de integral de a até b de f de x dx. Esse dx nada mais é do que um símbolo que eu dou para esse ΔX quando ele vai a zero. Ele é o símbolo infinitesimal desse ΔX e o f de x está aqui. A grande revolução é o teorema fundamental do cálculo, que vai dizer para a gente que, olha, se você conhece uma função f primitiva de fzinho, em outras palavras, se a derivada dessa f é igual a fzinho de x, ou seja, se essa função que você está querendo calcular aqui, ela é a inclinação da reta tangente pontualmente da função f grande, que a princípio não tem nada a ver com área, você pode calcular aquela integral imediatamente dessa forma aqui. Provavelmente até o atual momento, uma das equações mais importantes da matemática e também para as diversas ciências. Isso aqui é fundamental para resolver EDPs, resolver EDOs e tudo que vai vir aí pela frente. E é exatamente aqui que a gente vai trabalhar nas integrais duplas, que eu já vou dizer o que é. Então, calcular isso se resume a encontrar primitivas, então a gente precisa das integrais indefinidas, que são exatamente essas famílias de primitivas, para a gente conseguir resolver. O próximo vídeo eu vou listar as primitivas. Não se assustem, eu vou listar todas aquelas que vocês encontrem em final de qualquer livro de cálculo 1, mas no cálculo 2, eu particularmente não vejo muita necessidade de técnicas de integração muito complexas. Então a gente vai ficar trabalhando nas mais clássicas. O objetivo aqui não é integrais difíceis, é você entender a geometria por trás do processo de integração. Então a gente vai trabalhar bem mais com polinômios, exponenciais, logaritmos e as trigonométricas mais clássicas, seno, cosseno, essas daí. Mas eu vou fazer uma revisão geral, para quem não lembra. Deixa eu só... Então é mais um videozinho curto. E vou lembrar vocês também das duas regras de integração, que aqui vai ser mais importante, tá? Deixa eu... Tá aqui, peraí. As duas técnicas de integração que vão ser importantes para a gente é substituição e integração por partes, tá? Todas aquelas outras lá, apesar de serem muito importantes, a gente não vai usar muito aqui, porque, na verdade, todas as outras se resumem a essas duas com um temperinho a mais, tá? Então, vamos lá. É aqui, peraí. Eita. Olá, pessoal! Neste vídeo, continuaremos a nossa revisão sobre integração de funções de uma variável. Iremos revisar aqui as integrais indefinidas de funções contínuas, assim como algumas regras de integração. Lembramos que, dada uma função f, a integral indefinida de f é a família de primitivas de f. Em outras palavras, é o conjunto de todas as funções cuja derivada é f. Para começar, vamos listar algumas integrais indefinidas clássicas. Lembrando que duas primitivas diferem apenas por uma constante. Dito isso, começamos com as operações. Temos que a integral indefinida da soma de duas funções contínuas é a soma das integrais indefinidas. E a integral indefinida de uma função contínua f vezes uma constante é a constante vezes a integral indefinida de f. A integral indefinida da função potência x elevado a r, quando r é diferente de menos 1, é x elevado a r mais 1 dividido por r mais 1 mais uma constante. No caso
r igual a menos 1, temos que a integral indefinida de 1 sobre x é o ln do módulo de x mais uma constante. Logicamente, para x diferente de zero. A integral indefinida da função exponencial é ela mesma mais uma constante. Já a integral indefinida de a elevado a x é a elevado a x dividido pelo ln de a, mais uma constante, com a maior do que zero e diferente de 1. Da função cosseno é o seno, mais a constante. E do seno é menos cosseno, mais a constante. Da tangente é o ln da secante, mais a constante. Da cotangente é o ln do seno. Da secante é o ln da secante, mais a tangente. E da cossecante é o ln da cossecante menos a cotangente, todas somadas com uma constante. Da secante vezes a tangente é a secante. Da cossecante vezes a cotangente é menos a cossecante, e da secante ao quadrado é a tangente, sempre lembrando da constante. Por fim, temos que a integral indefinida de 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado é o arco cujo seno é x, mais uma constante. A integral indefinida de 1 sobre 1 mais x ao quadrado é o arco cuja tangente é x. E de 1 sobre a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 é o arco cuja secante é x, sempre lembrando da constante. Vamos agora revisar algumas importantes regras de integração. Começaremos pela regra da substituição. A regra da substituição é uma consequência da regra da cadeia para derivar funções compostas, que nos diz que a derivada de f composta com g de x é igual à derivada de f aplicada em g de x vezes a derivada de g aplicada a x. Assim, a integral indefinida da derivada de f aplicada em g de x vezes a derivada de g aplicada a x dx é f composta com g de x mais uma constante. Se denotarmos a derivada de f por f minúsculo e g de x por u, temos que, quando u é uma função derivável igual a g de x e sua imagem é um intervalo da reta, então a integral indefinida de f aplicada em g de x vezes a derivada de g aplicada em x dx é igual à integral de f de u du. Já a integral definida de f de g de x vezes a derivada de g aplicada em x dx no intervalo AB é igual à integral definida de f de u du no intervalo de u de A até u de B. Vamos também relembrar da integração por partes. Essa regra é uma consequência da derivada do produto. Lembramos que a derivada de u de x vezes b de x é igual à derivada de u vezes a v mais a u vezes a derivada da v. Desta forma, integrando os dois lados em relação a x e isolando a integral de u vezes a derivada de v, temos que ela é igual a u vezes v menos a integral
de V du. Em geral, usamos essa regra para integrar o produto de funções de naturezas distintas, onde a regra da substituição não é aplicável. Existe um mnemônio para lembrar a melhor escolha para a função u, que vamos substituir por du, dada pela palavra liat, que nos diz que a escolha da função u segue a ordem de prioridade L de logaritmo, I de inversa, A de algébrica, T de trigonométrica e, por fim, E de exponencial. Esta foi a nossa revisão sobre integrais indefinidas e regras de integração. Lembramos que é importante praticar essas regras. É isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima. É isso. É uma revisãozinha rápida que também foi proposta para vocês naquela atividade de virada. Algumas integrais clássicas. Na verdade, a gente vai sair muito pouco dessas que estão aqui no quadro. Pode deixar o quadro, por favor? Pode centralizar aí. Se não deu tempo de vocês verem lá no vídeo, podem copiar aí. Esse daqui mesmo, quadro 2. Podem... É basicamente essas e as regras de integração que a gente vai usar são as clássicas. O mais interessante aqui são as regiões de integração. Talvez em um exercício ou outro vocês fujam disso. Mas a princípio a gente vai trabalhar mais com essas funções clássicas sem ficar fazendo aquelas técnicas muito elaboradas. Vocês já tiveram a oportunidade de fazer isso lá no cálculo 1. Ou seja, integral da soma é a soma das integrais. Integração tem as propriedades de ser linear. Significa que ela abre na soma e as constantes saem. Com isso, com essas duas e as outras 6, eu consigo fazer uma série de misturas de funções. Quando eu tenho a função potência, x elevado a r, e esse r aqui não é necessariamente um número inteiro, tá? Eu não estou falando de polinômios. Isso vale se o r for 2, se o r for 1/3, se o r for π, se o r for qualquer número real diferente de menos 1. E por que diferente de menos 1? Porque se fosse menos 1 aqui daria 0. O menos 1 é esse caso especial que dá o ln. Tá? Então, as potências funcionam dessa forma. O caso especial r igual a 1, que nada mais é do que 1 sobre x. ln do módulo de x. Importante esse módulo, porque não, na verdade esse aqui é que não precisa. Tá? Mesmo para x negativo ainda vale. O x só não pode ser o 0. X diferente de 0. Aqui o x não pode ser 0, obviamente, porque senão nem seria uma função. E aí, mesmo que ele seja negativo, eu passo o módulo, fica positivo, eu consigo calcular o ln, tá? A exponencial, mais clássica de todos, também vale com a elevado a x. O a elevado a x aparece um ln aqui embaixo, e por isso que no caso do e não aparece nada, porque o ln de e é 1. Então, se fosse um a aqui, apareceria o ln de a, mas eu quase nunca coloco isso. Não vejo muita necessidade de complicar, principalmente em cálculo 2, que já não é mais um curso sobre integração, é de encontrar as regiões de integração. Bem, derivado do cosseno menos o seno, eu coloco esse menos para corrigir. Do cosseno é o seno, então não tem nada para fazer. Essa constante é importante nas integrais indefinidas. E aí uma coisa importante, tá? Vocês vão ver no decorrer da aula de hoje que a gente vai trabalhar com integrais definidas. E por que a gente vai trabalhar com integrais definidas? Porque o caso de integrais indefinidas duplas é basicamente aquilo que caiu em algumas das avaliações, como eu tinha dito que ia cair, e que vocês fizeram na lista. Do derivadas parciais, você recupera a função. É tudo que tem para se dizer sobre o caso indefinido. O mais interessante para a gente agora é o caso definido. Bem, eu espero que todos tenham observado que o que eu disse que ia cair na prova foi exatamente o que caiu na prova. A prova pode até não ter sido fácil, mas não foi nova, né? Foi basicamente o que eu tinha dito que ia estar lá. Tá. E duas regras de integração muito importantes, até porque todas as outras são consequências dessas. Integração por substituição. Desde que você consiga fazer essa substituição u igual a 1 e g de x, você consegue passar disso
para isso, que facilita, é aquele caso clássico, né? Você quer integrar 2x cosseno de x quadrado. Então você vê que tem um x quadrado ali, a derivada de x quadrado é 2x, você consegue corrigir. Então essa é a integração por substituição. E a integração por partes. Por partes. Não sei se todos vocês viram, provavelmente viram, porque os macetes é uma coisa que é universal, né? Todo mundo encontra. Mas para quem tinha dificuldade, alguém nunca viu esse LIAT? Teve um colega lá que nunca viu. O LIAT é uma forma de você memorizar, é um mnemônimo, né? Que ajuda você a escolher a melhor função. Porque geralmente integrações por partes vem assim, né? Sei lá, e elevado a x, cosseno x dx. Essa é uma clássica que você tem que fazer 2 vezes. E aí você quer saber quem que é o u e quem que é o dv, né? Porque você tem que escrever dessa forma para fazer esse tipo de mudança. E aí é sempre um produto, né? Então você quer saber quem vai ser o u que você vai derivar e quem vai ser o dv que você vai integrar. E às vezes alunos de cálculo 1 têm um pouco de dificuldade de saber quem eu escolho. Aí escolhe um, não dá certo, tem que escolher a outra. Uma forma que sempre funciona, se for sair por partes, sai por essa regra, é essa ordem de prioridade, para você escolher a U, tá? O que significa o seguinte, que você vai olhar, vai ter um produto lá, você vai procurar, tem função logaritma? Se tiver, é ela que é o U, e o resto é o dv, porque o logaritmo tem a maior prioridade. A ordem de prioridade é decrescente nesse sentido. Então, não tem logaritmo. Tem inverso, sei lá, tem a função arco-seno, arco-cosseno, não tem também, então não é inverso. Aí tem algébricas, que é x ao quadrado, raiz de x, ou qualquer coisa polinomial ou raiz, não tem também. Aí tem trigonométrica? Tem. Então cosseno de x é o u e o que sobra é o dv. É uma forma de você escolher essas ordens de prioridade, tá? Vale sempre. Tem uma forma de demonstrar, que não tem a menor necessidade de fazer aqui, mas não é só uma regrinha que funciona às vezes. Quando sai por partes, sai por essa ordem de prioridade. Tem uma justificativa por trás disso. Deixa eu ver. Não significa que não dá para fazer diferente, mas que essa daqui funciona é comprovado. Tá bem, isso foi uma revisão, espero que todos, tranquilo, né? Cálculo 1, nada muito novo, principalmente para quem fez lá a listinha de revisão. Então vamos ver o que muda agora, né? O que eu quero fazer? É claro que eu não vou ensinar para vocês de novo a mesma coisa. O que a gente faz aqui, desde o começo do curso, e não vai ser diferente com integrais, é aumentar a dimensão. Só que na parte de integração, e vocês vão entender isso, a gente faz, vai ficar meio redundante, mas a gente faz por partes, não necessariamente a integral. A gente faz por partes no sentido de que eu vou falar de integrais duplas, depois eu vou falar de integrais triplas, e as integrais de ordem superior, vocês vão entender por analogia. A gente não vai ficar resolvendo integrais aqui, 4, 5 símbolos de integração. Se generaliza, mas a gente vai fazer o estudo separadamente. Então, até a próxima sexta-feira vai ser só integrais duplas e até o final do curso, depois só integrais triplas. O que a gente quer generalizar? A gente quer passar de funções de uma variável real a valores reais para funções de 2 variáveis a valores reais. Então agora a gente está assim, tá? Bem, vamos tentar fazer uma comparação aqui. Sempre fica mais fácil de entender quando o processo é... Vamos fazer um processo indutivo aqui, né? Passando do mais simples para o mais complexo. Então essa é o que a gente tinha. E lá a gente preenchia com os retângulos, que eu mostrei para vocês. E tomava as somas, né? Então aqui era um retângulo. O que é um retângulo? Quer dizer, aqui era um intervalo, né? Bem, o que eu posso pensar para a gente começar essa ideia? Eu posso pensar que eu tenho um intervalo aqui, tenho um intervalo aqui. Isso daqui me dá alguma região aqui, né? Então eu tenho esse retângulo aqui. Está parecendo um paralelogramo, mas é porque eu estou tentando fazer a projeção. Mas pensa que é um retângulo, tá? Aqui é um AB.
intervalo x, e aqui é um y. CD. E aqui em cima eu tenho o meu lençolzinho, que é a minha função f de xy. Aqui eu pegava o intervalo, quebrava em subintervalos, tomava os retângulos, somava as áreas. Bem, se eu fosse fazer da forma mais natural aqui, eu vim aqui, corto em subintervalos também. Venho daqui, corto em subintervalos. O que isso vai fazer com o meu retângulo? Vai fazer um quadriculado, certo? Vai ter um quadriculado aqui. Bem, se eu pego esse quadriculado e olho lá em cima, vai ficar um pouco ruim aqui, mas tentem usar aí um pouco a imaginação. Eu tenho uma região aqui, tá? Eu tenho tudo que está abaixo dessa função f de x, vou pensar numa função f de x positiva, tudo que está abaixo e acima desse retângulo forma uma figura, né? Tem uma figura lá que ela sobe. E aí aqui ela forma alguma coisa, certo? Coloca isso lá, só porque lá não vai dar para desenhar direito. Então, do retângulo para cima eu formo um sólido. Eu quero encontrar o volume desse sólido. Isso é uma integral de uma função positiva. Muito análogo, né? Totalmente análogo. Eu quero encontrar esse volume. A mesma ideia se aplica. Aqui eu preenchi com retângulos, aqui eu vou preencher com prismas. O que eu vou fazer? Para cada um desses quadradinhos, eu vou multiplicar. Então, eu vou ter aqui o meu ΔX, que é exatamente um x1 menos um xi menos um xi menos 1. Aqui eu vou ter um ΔY. Como que eu calculo o volume de um prisma? Vocês já até resolveram um exercício já de cálculo 2 que envolvia isso. O volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Então eu vou fazer o ΔX, vou multiplicar ele com ΔY, isso vai me dar a área da base de um prisma, porque é um retângulozinho pequeno. Aí eu vou multiplicar por quem? Bem, a altura do meu prisma é a função, em algum ponto. Eu vou pegar um ponto que está dentro desse retângulo, bem aqui, e vou calcular a função nele. Vai me dar uma altura em um ponto específico lá. É claro que da mesma forma que aqui não preenche perfeitamente, lá não preenche perfeitamente. Vou ter que fazer limite também. Mas aí aqui eu vou colocar um f de um xi, yj, que é a coordenada desse pontinho que está aqui dentro. Quando eu faço isso, eu tenho um volume de um prisma, que é o prisma daquele retângulo pequeno. Se eu somar isso sobre todos esses retângulos que eu tenho, eu vou ter uma aproximação desse volume aqui. Se eu passar o limite, quando esses caras aqui vai a zero, vou chamar o máximo deles. Quando o máximo desses ΔX e ΔY aí for a zero, isso daqui vai ser o que eu vou chamar de uma integral dupla. Vamos dizer que isso daqui, ó, é um retângulo R, tá? Tudo isso, esse quadrado, esse retângulo aqui embaixo é um retângulo R. Então a integral dupla sobre esse R de f de xy, quando eu mando ΔX a zero, ele vira um dx, elemento diferenciável em relação a x. Quando eu mando ΔY e a zero, ele vira um dy, elemento diferencial em relação à variável y. dx, dy. Em alguns livros, inclusive no nosso livro-texto, vocês vão encontrar esse dx, dy escrito como dA, elemento diferenciável de área, tá bem? Elemento diferenciável de área, que é... E aí, aqui eu vou chamar a atenção de uma coisa muito importante. No cálculo 1 tem um erro mais clássico do mundo, que é aquele erro que todo professor fala e todo mundo já perdeu nota por causa disso. Esquecer os elementos diferenciáveis. Escrever a integral, não colocar o dx. Lá já é um pouco ruim, porque esse ΔX é o que representa em quem você está integrando. Mas aqui é mais perigoso ainda. Se vocês esquecerem do dx e do dy, vocês não vão conseguir calcular as integrais. Porque o que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje é que isso daqui vira duas integrais de cálculo 1, com uma certa ordem de integração. E para você conseguir acertar essa ordem de integração, você vai ter que saber se você está integrando naquele momento em x ou em y. Porque assim como nas derivadas parciais você tinha que considerar outra variável como uma constante, aqui também você vai considerar, só que agora integrando em vez de derivando. Se você não acertar a ordem que você está integrando, você vai errar o cálculo. E como que você vai acertar a ordem? Se você observar que o que está mais interno é o que você está integrando primeiro. Quando eu escrevo desse jeito, significa que eu vou integrar primeiro em x e depois em y. Se eu fizer ao contrário,
vai dar errado. E se eu não escrever, aí não tem a menor forma de eu acertar, né? Porque se você não coloca o dx e o dy, você não vai saber qual que é a ordem certa de calcular. E aí não funciona. Tá ok? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. Tem um resuminho, preparei um slide só para resumir isso. Entenderam a ideia? A analogia é bem imediata. Vou mostrar para vocês, colocar aqui um slide. Ctrl L. Então, vamos lá. Integrais duplas e o teorema de Fubini. O teorema de Fubini é exatamente quem vai nos permitir passar da integral dupla para duas integrais de cálculo 1. Primeiro é um resumo disso que eu falei com vocês. Considera um retângulo, pega esse retângulo, particiona o segmento AB, particiona o segmento CD, considera esses subretângulos aqui. Isso aqui vai dar vários retângulos, né? Dessa forma. Então, o seu domínio se torna um quadriculado. Feito esse quadriculado, você vai considerar um ponto dentro de cada um dos quadriculados. Esse RJ é um ponto, XY, onde o X está aqui dentro, a coordenada X está entre o XY e o XY mais 1, e a Y entre o YJ menos 1 e o YJ, tá? Os delta xi e os delta yj é basicamente o comprimento das laterais desse retângulo, e aí você chama de delta o máximo daqueles deltas que você definiu acima. Feito isso, aqui está representado na figura, eu vou pegar um pontinho dentro de cada quadrado e vou fazer o quê? Soma de Riemann. Calcular esse somatório. Esse somatório é chamado de soma de Riemann. E aí o que vira a integral? Bem, eu vou fazer o seguinte. Eu estou pegando uma função em B. Esse B eu vou considerar como um conjunto limitado, tá? Sendo limitado, ele cabe dentro de um retângulo. Naturalmente, né? Se ele é limitado, então vai ter um retângulo, nem que seja muito, muito grande, mas que cabe ele lá dentro. Então, sendo limitado, ele cabe dentro de um retângulo. E aí eu vou fazer a soma do jeito que eu desenhei para vocês lá, sobre retângulos. O que vai acontecer se o B não era um retângulo? Fora do B, eu vou colocar a função sendo zero, porque se for zero, não contribui para esse somatório, tá? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, vamos aqui no quadro rapidinho. Suponha que eu quero integrar, não num retângulo, mas eu quero integrar num feijãozinho aqui dentro, tá? Coisa assim. Deixa eu fazer de outra cor que fica mais fácil de ver. Suponha que eu quero fazer numa coisa mais ou menos assim. Mas eu só falei como que faz em retângulo. O que eu vou fazer é calcular sobre o retângulo, mas toda vez que eu pegar um ponto que está fora desse amarelo, eu vou atribuir zero na função. Porque aí não contribui para a soma, eu vou continuar integrando só aqui. A gente vai ver como faz isso daqui a pouquinho. Então, bem, feito isso, que é basicamente o que está aí, esse desenho fica bem melhor do que o meu. Preencho com esses prismas, somo eles, a soma deles eu chamo de a integral sobre a região B, tá? Além disso, é importante observar o seguinte, se eu considerar esse conjunto do R3 aqui, ó, eu tenho x e y dentro de uma região do R2, e eu tenho z limitado por 0 até f de x, o volume desse conjunto, desse sólido, que esse conjunto representa, também é calculado assim, pela própria forma que eu estou definindo, tá? Então, eu chamo isso de integral, e eu também posso usar ela para calcular volumes. Essa integral vai dar sempre positiva? Não necessariamente, porque se tiver uma parte embaixo, assim como no cálculo 1, eu vou subtrair o que está abaixo do eixo x. Então, só é volume desde que o z varie de 0 até uma função que é positiva. Se a função não cumpre isso, ainda é um valor, mas não necessariamente é positivo, porque a parte que está abaixo do plano xz igual a 0, eu vou calcular negativo. E aí vem o teorema de Fubini, que é o que faz a mágica. Tudo isso não tinha por que recair em integrais de cálculo 1, tá? Eu não estou mais somando áreas de retângulo, eu estou somando volumes de prismas, são coisas distintas. Mas na matemática, às vezes, a gente é agraciado com teoremas que tornam a vida mais fácil. Apesar de alunos, em geral, achar que teorema só complica, teoremas fazem totalmente o contrário, tá? Isso daqui, que é aquele somatório, aquele limite mais absurdo do mundo de calcular, acredite, é muito difícil calcular aquele limite. Em matemática, às vezes a gente faz, no curso de análise
em Rn, calcular o próprio limite, mas o teorema de Fubini diz pra gente que eu não preciso calcular isso. Eu integro isso que está escrito dentro desse colchete é uma integral de cálculo 1. E como que ela é calculada? Considerando que a variável y, se o dx é o meu elemento de integração, o y vai virar constante. E aqui, se eu estou em dy, se estou integrando em y, então o que está em x vai virar constante. Eu vou fazer exemplos agora, vocês vão... Esqueci só de pegar aqui, eu vou fazer alguns exemplos com vocês. Vocês vão ver que na prática é bem simplesinho, tá? Vai ficando mais complicado no decorrer, mas vai começar bem fácil. Vou fazer exemplos que vocês vão poder verificar na prática, tá? Então vamos lá. Vamos fazer um exemplo que é sempre onde surgem as dúvidas, mas também é onde fica mais clara a teoria. Vou começar com um exemplo bem simplesinho. Só para vocês entenderem. Vamos calcular essa daqui, ó. Tá nas notas de vocês, depois se vocês quiserem dar uma olhada. Eu vou considerar a integral dupla sobre uma região R da função 2x mais 4y dx dy, tá? Integral dupla. Em alguns lugares, como eu disse, isso também pode ser escrito como uma integral dupla de 2x mais 4y dA. É a mesma coisa, tá? No livro de vocês, quando eu vou fazer o estudo dirigido e tudo mais, vocês vão observar que o Sturt usa esse dA. Eu escrevi dx nas notas, mas é a mesma coisa. É bom que vocês aprendem as duas notações. Ok. Tá. E quem que é o R, né? Onde R é a região. Os pontos x, y do R2, tá o quê? O x está entre 1 e 3, e o y está entre 1 e 2. Então vamos lá, só colocar aqui, calcular. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o R, se eu olhar no R2, pensa como domínio, tá? O R é esse retângulo que eu construo quando eu faço valores de x variar de 1 até 3 e de y variar de 1 até 2. Então isso dá um retângulo aqui, tá? E aí eu quero integrar essa função sobre esse retângulo aí. Isso daqui é a mesma coisa, também pode ser denotado como 3 cartesiano 2. Ok. O que o teorema de Fubini diz pra gente, que foi aquilo que eu apresentei lá pro final? É que você pode transformar isso em duas integrais de cálculo 1, da seguinte maneira. Considera uma das variáveis como constante, integra na outra e depois integra na que ficou faltando. E aí você pode escolher duas formas. E aqui vai ficar bem claro, eu espero, a importância de você entender o que é dx ou dy. Ele é o elemento sobre o qual você está integrando. Se aparece x e você está integrando em dx, ele integra. Se é dx e você está integrando um y, é constante. Então, por isso que aqui, esquecer esses dois torna quase impossível você integrar essa função, e faz diferença. Observem, o x, vamos começar pelo y. O y varia de 1 até 2. Então, eu vou integrar de 1 até 2. Se é de 1 até 2, é o y. Então, o dy é o mais externo. A cobrinha, o símbolo de integral, isso aqui, para quem não sabe, é um S, tá? É um S meio esticado, que vem de soma. Mas no latim. Esse S aqui da integral, se o y varia de 1 até 2, o símbolo de integral mais externo está associado ao dy. O que acontece aqui dentro? Bem, o x varia de 1 até 3, então vou integrar de 1 a 3 a minha função, que é 2x mais 4y dx. Entenderam que o símbolo de integral está totalmente associado ao diferencial. Vocês vão observar que, se eu colocasse de 1 até 3
o dy para dentro e o dx para fora não ia funcionar. Vamos calcular desse jeito. Como que eu calculo isso? Teorema fundamental do cálculo. Não muda praticamente nada, tá? A integral é a integral de 1 até 2. Integral de 2x em relação a x. X ao quadrado, tá? Porque x ao quadrado, lá, teorema fundamental do cálculo. X ao quadrado. X ao quadrado em que intervalo? De 1 a 3. Mais. Integral de 4y dx. É aqui que mora o segredo. Qual que é a integral de 4y em relação a x? Vou esperar. Alguém no Zoom? Pode gritar aí. 4xy. Exatamente. O y é uma constante para a gente. Então, o y em 1, 2 é a mesma coisa, só que é y. Então, é 4xy. Aonde o x variando de 1 até 3. Dx. E aí é teorema fundamental do cálculo, tá? Calcula no limite superior e no limite inferior. Vai ficar a integral de 1 até 2, 3 ao quadrado, 9, menos 1 ao quadrado, 8. Mais. É o x, tá? Então, 4 vezes 3, 12, 12y. Menos 4 vezes 1, 4. Então, 12y menos 4y. Então, 8y. dy. Trivial, né? Agora, integral 8 em relação a y, 8y de 1 até 2, mais 8y, a integral de y em relação a y ao quadrado sobre 2. O 2 de baixo corta com esse 8, 4y quadrado. Variando de 1 até 2. 8 vezes 2, 16. Menos 8, 8. Escrever aqui embaixo é meio ruim. 8 mais 4, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4, 16. Menos 4 vezes 1 ao quadrado, que dá 4. 16 menos 4. Então, mais 12. Isso dá 20. Aqui, pode deixar no quadro aí. Todo mundo entendeu? dy fora do cochete. Ficou, mas só quero saber aonde que você está dizendo. Deixa eu dar uma olhada. O Júlio perguntou se o dy não fica fora do cochete. Ele fica aqui, tá? Aqui eu já integrei, então por isso que não tem dy. Observe que daqui para cá eu já integrei, então dy vai embora. Do mesmo jeito que o símbolo de derivada vai embora quando você já derivou, o símbolo do dy também vai embora. Daqui para cá eu já integrei, só falta calcular os limites de integração. Se você pular esse passo e vir direto para cá, tá certo, desde que você acerte a conta. Eu fiz isso aqui só para ficar passo a passo. Mas na verdade aqui já está integrado, por isso que eu não coloquei o dy, entendeu, Júlio? Aqui já foi a integral, eu só fiz um passo a mais, que é aquele de colocar os limites de integração. Mas aqui o dy já tinha ido embora porque eu já integrei. Ficou claro? Ou não é aqui que você está falando? Aqui ainda tem o dy do lado de fora do cochete, porque ainda falta calcular a integral de fora. Daqui para frente... Não, entendi. Eu que estou errado. Eu troquei. Entendi. Desculpa, Júlio. Eu estou lendo errado. O Júlio estava certo. Eu que estava errado. Aqui fora é dy. Eu pensei que ele estava falando desse aqui que eu tinha eliminado. É dy, e aqui vai embora sim, porque aqui eu já integrei. Só esse, os outros eu vou deixar como exercício para vocês, mas só esse eu vou mostrar que, assim como no teorema de Clairaut-Schwartz, não faz diferença a ordem, nesse caso, de um retângulo. A gente vai ver, na verdade, eu sempre posso trocar a ordem, desde que eu acerte os limites de integração. Só que às vezes é mais fácil, às vezes é um pouco mais complicado. Vou calcular essa mesma integral. 2x mais 4y dx dy. Só que agora fazendo ao contrário. Vou deixar 1
3 lá de fora, então o dx é o de fora. Agora sim o dx é o de fora. E dentro de 1 a 2, 2x mais 4y. E agora o dy é o mais interno, de fato. A mesma coisa, só que trocada a ordem. 1 até 3. Vamos lá. 2x em relação a y, agora todo mundo já entendeu, 2xy, certo? Porque eu estou integrando em y, o x se comporta como uma constante, então vai ficar 2xy com o y variando de 1 até 2. 4y, agora sim, eu estou integrando em y, a integral é y ao quadrado sobre 2, esse 2 cancela com esse 4, vai ficar 2y quadrado, né? De 1 até 2 e dx, agora sim dx do lado de fora. Aplico o teorema fundamental do cálculo. Eu vou colocar isso no y, né? Então vai ficar 2 vezes 2, 4x, menos 2x, então 2x, mais 2, que multiplica a integral de y ao quadrado é y ao cubo sobre 3. Então vai ficar, isso aqui não é um 4 não, né? Isso não era um 3, era um 4, desculpa. Aqui é 4. Ah, não, é 2 porque eu já integrei, tá certo. É isso. Vai ficar y ao quadrado, 2 ao quadrado 4 vezes 2, não precisava desse 2 aqui não, desculpa. Vamos lá. 2 ao quadrado 4, 4 vezes 2, 8, menos 2, 6. O professor ainda está voltando das férias. Agora foi. Ok. Aí agora sim, integrando em x, vai ficar integral de 2x, x quadrado, de 1 até 3, integral de uma constante, 6x, de 1 até 3. 3 ao quadrado, 9, menos 1, 8, mais 6 vezes 3, 18, menos 6, 12, 20. Não faz diferença a ordem, tá? Desde que vocês acertem. Acertem que o intervalo de integração está associado com a variável que você está integrando, entendeu? Vamos complicar um pouquinho mais esse exemplo, vamos deixar ele um pouco mais interessante. Vamos usar isso para calcular o volume de um sólido. Vamos considerar esse sólido aqui. Até aqui está tudo bem. O senhor poderia fazer um exemplo igual à questão 2 da lista. Pessoal, as questões da lista, eu vou dar uma olhada com vocês. Só finalizar essa parte, vai dar tempo. Porque tem alguns exemplos que vão depender de um pouco mais de conteúdo. Mas eu vou dar um jeito da gente agilizar isso. Mas eu vou olhar, só um minuto. Antes eu vou só calcular essa daqui. E aí eu faço. Vamos considerar esse sólido aqui. Se é um sólido, então é uma região do R3, que é dada pelos pontos x, y e z do R3. Tal que o x está entre 0 e 2, o y entre 0 e 3, e o z está entre 0 e x quadrado mais y quadrado. Ok? Vamos lá. O que eu quero dizer com esse sólido? Isso daí, se vocês observam, o z está entre 0 e x quadrado mais y quadrado. X quadrado mais y quadrado é o famoso paraboloide. Então, se você desenhar, você teria aqui o paraboloide. E você tem aqui um retângulo, que é o retângulo x de 0 a 2, y de 0 a 3, essa região aqui. Se você colasse aqui, aqui, na verdade é para cima aqui. Se fosse para desenhar corretamente, isso daqui está mais acima que os outros, seria algo assim.
Porque, bem, 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é esse ponto, é maior do que 2 ao quadrado e é maior do que 3 ao quadrado. Algo mais ou menos desse jeito aí. Se eu pegasse essa região do R3, tem que usar um pouquinho de imaginação, porque eu não desenho muito bem, então vocês precisam se esforçar para compensar. Vai dar um arco de parábola aqui tem um arco de parábola, e aqui tem uma região. O que eu fiz? Eu peguei como se fosse um prisma aqui e tirei um paraboloide dele, certo? Então isso dá uma região, essa região é meu conjunto A. Tudo isso, toda essa parte. Eu quero calcular esse volume. O volume de A. Bem, volume lembra integral dupla. E de fato, é uma integral sobre essa região aqui de baixo, que é um retângulo. Esse retângulo aqui de baixo, que é basicamente o retângulo 0,2 cartesiano com o 0,3, certo? Então tem esse retângulo aqui de baixo. A função, bem, eu estou acima de x e acima de 0 e abaixo de x² mais y². Então nada mais é do que x² mais y² dA, que é um outro símbolo para dx dy. Para calcular isso, teorema de Fubini. Diz que eu posso. Escolho uma. Vocês vão ver que em alguns momentos faz diferença quem que eu escolho. Uma fica mais fácil do que outra e por aí vai. Mas aqui, como a função é simétrica, não faz diferença. A dificuldade vai ser a mesma. Eu posso de 0 a 3 no y, de 0 a 2 no x, x² mais y². Se é de 0 a 2 primeiro, então primeiro dx. E depois dy. Isso está dito aqui, ok? E aí integra. Bem, integrando isso tem que integrar dentro primeiro. Estou integrando em x, então em x, x² vira x³ sobre 3, de 0 a 2, mais y² x. Por quê? Porque y² se comporta como uma constante quando eu estou integrando em x. De 0 a 2 dy. Aí aqui vai virar de 0 a 3. 2 ao cubo, né? 2 ao cubo é 8 sobre 3. 8 sobre 3 porque não tem no zero, isso dá 0. Mais y² x, o x variando de 0 até 2, então vai ficar só 2y². dy. E agora eu integro em y. 8/3 é uma constante. Quando eu fizer em y, vai ficar 8/3 y, com o y variando de 0 até 3, mais y² você integra, vai ficar 2y² sobre 3, também de 0 até 3. No 0 dá 0, só precisa calcular no positivo, que é 3. 3 com 3 cancela, fica 8. Mais 2 vezes 3 ao cubo sobre 3. 3 daqui cancela com 3 daqui, vai ficar 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2, 18. Então 8 mais 18. 8 mais 18, 26. Esse é o volume. Antes de eu fazer um exemplo semelhante ao que o Jorge pediu, só tem mais uma que eu quero fazer com vocês, porque é óbvio que não vai ficar sempre tão simples, né? As coisas vão complicar um pouco. E como que as coisas podem complicar? Aqui a complicação não é as integrais serem muito difíceis, é a região de integração ficar muito complicada. O que eu quero dizer com isso? Até agora eu integrei sobre retângulo, certo? Peguei um retângulo, fiz A até B, C até D. Só que
Diferente do cálculo 1, onde toda a integral definida é sobre um intervalo, aqui, como eu tenho um plano para trabalhar, a região pode ficar mais complicada. Eu posso querer integrar uma função numa região bem complexa aqui. Sobre essa região, vou chamar essa região de região B. Então eu quero calcular aquela integral, só que nessa região específica. É claro que eu posso fazer aquele mesmo processo de quadricular. Uma das formas de fazer isso é a seguinte. Esse B é limitado, então sendo limitado eu posso colocar ele dentro de um retângulo. Assim como estava lá na minha definição da integral. Eu coloco ele dentro de um retângulo aqui. Nem precisa ter tão grande, posso pegar esse retângulo bem aqui, que é tangente, tá? Toca aqui, toca ali, toca aqui. Bem, como é que eu faço para encontrar esse retângulo? Eu posso vir no conjunto B e ver qual que é o menor valor de x que tem alguém dentro do B com essa coordenada x. Vou chamar isso de x mínimo. Ok? É esse cara aqui. É o primeiro valor de x que eu tenho alguém dentro do B com essa coordenada x. E também tem um x máximo aqui. Maior coordenada em x que tem alguém com ela. Então aqui embaixo eu teria o meu x máximo. Analogamente eu posso fazer isso aqui no eixo y. Teria um y mínimo e um y máximo. Aí eu pego uma função, essa aqui é a minha função f de xy. Eu quero calcular ela só sobre o B. Então eu pego uma função f barra de xy, que é assim. Ela é a f de xy se o xy estiver dentro do B, que é esse desenho aí mais complicado, e ela é zero caso contrário. Ela é zero, por exemplo, aqui ela vale zero, para não alterar aquela soma. Se eu integrar essa, a integral dessa, se existir, é igual à integral da outra. Por quê? Porque eu só somei zero quando não estava dentro do B. Então as duas funcionam. Então a integral de f sobre B, a integral dupla de f de xy sobre B, é a integral sobre, vamos chamar esse retângulo aqui que eu defini de R, sobre R dessa f barra de xy. Desde que essa exista, eu consigo calcular aquela. Mas na prática é mais complicado. Funciona, desde que a função seja contínua, é possível. Mas na prática é um pouquinho mais complicado, porque existir e saber quem é é um passo longo de um até outro, tá? O que eu tenho que fazer para conseguir calcular essa integral aqui? É a seguinte observação, que incrivelmente funciona e recai de novo no teorema de Fubini. Como existe, por exemplo, um y mínimo e um y máximo, uma das integrais ela fica no intervalo bem definido. Um intervalo que vai, então essa integral aqui, ela é uma integral que vai desse y mínimo, por exemplo, até o y máximo. O problema é a de dentro. Essa daqui é um intervalo, isso é um número, mas a de dentro vai acontecer o seguinte. Para cada valor entre y mínimo e y máximo que você escolher, por exemplo, esse y aqui, y barra, para esse y barra, o x só varia daqui até aqui. Então, se eu projetasse, seria como se existisse um a de y barra, até um b de y barra. Concorda que conforme esse y barra vai variando, os limites superior e inferior do x também vão variando. É como se eu pego esse y barra e saio aqui do y mínimo, e conforme ele vai se arrastando, o intervalo de variação do x vai variando com ele. Conseguem ver? Então eu tenho duas funções, que é a função limite inferior, que depende desse y, então um a de y, e o limite superior que depende também, que é um b de y. Aí aqui está a função, mas observa que como aqui está variando em y, como a última integral é em y, a de dentro é em x. dx, dy.
Vamos fazer isso na prática, para vocês verem como que funciona. Considere essa seguinte função aqui. Vou pegar o exemplo. Parte de integração é um pouco mais chatinho de ficar inventando exemplo do nada. Integrais tem umas que não são tão amistosas. Vamos escolher essa daqui. Eu vou integrar sobre uma região B a função x, y² dA, onde esse B é o conjunto dos x e y reais, no R2, né? Tá o quê? O x está no intervalo, mas o y depende do x. Essa é a região. Quem é essa região quando você olha no R2? Observe que ela mora no R2. Quem é essa região? Se você desenhar ela aqui, e daqui para frente vocês vão precisar desenhar essas regiões para tentar entender a geometria, é aqui que mora a maior dificuldade, é observar o seguinte: o x varia de 0 até 1. Já o y, ele está acima do zero, mas abaixo de x². Então, é como se fosse uma... Tem uma parábola aqui, que é a parábola x². E eu quero integrar só nessa região aqui. O x mínimo, 0. X máximo, 1. Mais o y variando de acordo com valores de x. Então é nessa região que eu quero integrar. Como que eu faço essa integral? O teorema de Fubini ainda me permite calcular essa integral com integrais duplas. Só que a integral mais interna é uma função de x. Essa integral se torna integral sobre b, x, y² dA. Como o x não tem dependência, eu coloco ele mais externo. É sempre o independente mais externo, do mesmo jeito que estava aqui, tá? Só que aqui era o y que não dependia, o x dependia. O nosso exemplo é o contrário. Fora tem que ser um intervalo, porque essa integral é definida, senão você não vai ter um número no final. Então o x varia de 0 até 1, porém o y varia de 0 até o x². A função é xy². Bem, se primeiro eu vou integrar esse intervalo aqui, corresponde ao x. Então, primeiro eu integro em y. dx. Ah, mas como é que calcula isso? Teorema fundamental do cálculo de novo. Mesma forma, tá? De 0 até 1. Se eu estou integrando em y, essa função vai ficar... Primeiro, esquece que tem limite de integração, calcula primitiva. Primitiva vai ser x, y² sobre 3. Concorda? Porque era em y, x se comporta como uma constante. Só que o intervalo de integração é de 0 a x², dx. O que isso vai fazer? Vai ficar a integral de 0 até 1. No 0, 0, não tem nada. Porém, o limite superior é x². Tomem muito cuidado, porque é x² dentro do y, tá? Então você tem que tomar um certo cuidadozinho para não errar a conta nesse passo. Vou até fazer um pouco mais devagar. Isso é x que multiplica. O y eu substituo pelo limite de integração, que é x². Mas o y está elevado ao cubo, então tem um cubo aqui fora. Sobre 3. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? No zoom, o que significa a barra. É só um jeito de eu diferenciar da outra, tá, Felipe? O y barra que eu coloquei lá foi simplesmente para dizer que não era o y qualquer. O barra é porque se eu colocasse y, ia ficar confuso. Então, dessa forma, e aí dx. x² elevado ao cubo, x⁶, tá? Os expoentes multiplicam aqui. Então, x⁶ com x⁷, integral de 0 a 1 de x⁷ sobre 3 dx. Observe que no fim você ainda tem um número, tá? Por isso que o último, o mais externo,
não pode ser uma função. Nunca vai ser. Eu estou calculando integrais definidas. Integrais indefinidas é aquilo que a gente fez lá de usar as derivadas parciais e recuperar. Não foi interessante lá, mas aqui já não é mais tão interessante assim. Então é essa, tá? Integral de x à sétima, x à oitava sobre 8, com 3, 8 vezes 3, 24, então x à oitava sobre 24, de 0 até 1, 24 avos. Entenderam? Mas pode mudar a ordem de integração? Pode. Mas para mudar a ordem de integração, você tem que transformar y em função de x. O que você faz? E aí, depois disso, eu prometo que eu vou lá no seu exemplo, Jorge. O que você faz se você quer integrar primeiro em x? Não gosto de começar em y, quero integrar do outro lado. Você vai ter que transformar essa região usando o mesmo processo. Observe aqui, ó. Para escrever desse jeito, eu limitei y mínimo e y máximo. Nada me impede de limitar x mínimo, x máximo e colocar o y para variar em função do x barra. Conforme o x vai andando, o valor do y vai variando. Então, só que no nosso caso, observem. Quem que é, eu vou começar integrando em x, em vez de começar integrando em y, como foi aqui. Então eu preciso dos valores x máximo e x mínimo. X mínimo é 0, fácil, né? É essa região aqui, é esse desenho mesmo. E dado por esse conjunto. X mínimo é 0. E o x máximo? Bem, o x máximo é 1. Não, eu quero o y, perdão. Y, vamos lá, de novo. Eu vou fazer primeiro em x, então eu quero os limitantes em y. Y mínimo, 0, tá? A menor altura daqui é 0. Y máximo, 1. Por que que é 1? Porque 1 elevado ao quadrado é 1. Então o maior valor do y é 1. Isso ainda funciona. Mas olha como é que muda aqui dentro. Como que o x varia em função do y? É como se eu invertesse essa função. Uma coisa é clara. Para qualquer valor de y que você colocar aqui, o limite superior do x vai continuar sendo 1. Porque todos saem daqui e batem aqui no 1. Então o limite superior do x é 1. Mas o inferior, aí o inferior você tem que vir aqui. Você vai ter que inverter. Às vezes é possível, dependendo da função, calcular essa inversa é extremamente difícil e às vezes nem é possível. Mas aqui, como é que você faz? Se o y estava limitado superiormente para o x ao quadrado, significa que o x está limitado inferiormente pela raiz quadrada do y. Certo? Eu inverti essa expressão. Eu tirei o x em função do y. Então, superiormente 1, inferiormente raiz de y. Aí agora você integra x, y quadrado, primeiro em x e depois em y. Entenderam? Ou você escolhe quem que é os limites superior e inferior em x e calcula na outra, ou você inverte. É basicamente isso que vocês vão fazer. Deixa eu dar uma olhada para não ficar sem responder o Jorge. Ele pediu uma semelhante a 2 da lista. Dá uma olhada aqui. Aqui foi. Aparentemente, para fazer a lista tem que ser aluno. Lista 6. Não, essa aqui é... Bem. Lista 6. Aqui o Jorge... Essa questão aqui, Jorge? Só deixa eu dar um zoom aqui. Essa questão? Isso. O que tem que acontecer aqui é exatamente... Vou deixar aqui para vocês verem. Observe que a função é simples. O difícil é a região. O que você vai ter que fazer? É exatamente esse processo que eu estava fazendo aqui no quadro. O que você precisa é escolher, e não vou dizer que é fácil, uma
para ser o seu x máximo, x mínimo, ou y máximo e y mínimo, e a outra você quebra em funções. Então, observe essa região aí. Vou fazer lá de lá, porque senão vocês não vou desenhar isso no quadro, que não vai dar certo. Observe aqui. Você pode escolher de duas formas. Aqui em cima, ó, você tem esse pedaço, que é o y igual a esse arco de parábola, está dado por essa função aqui. Observe que é uma parábola, coeficiente líder aqui é negativo, uma parábola virada para baixo. Você consegue calcular o vértice aqui, não consegue? Você consegue, inclusive por derivada. Se você derivar igual a zero, você vai encontrar o x desse ponto aqui. Aí, você ainda tem... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, na verdade o arco da parábola... Procura essas raízes aqui, esse arco de parábola começa aqui, na verdade, né? Tudo isso aqui é um arco de parábola. Deixa eu ver. Eu só vou ter que conferir uma coisa. O desenho não deixa muito claro. Isso aqui é uma reta ou isso aqui é um arco de parábola. Eu vou perguntar para a equipe de monitoria que montou para ter certeza. Eu acho que esse pedaço aqui é uma reta, tá? Se for uma reta, então o arco de parábola vai do 0,3 até o 8,3. Mas na prática você tem que fazer... Você pode considerar que o y aqui varia de menos 1 até esse y do vértice. Então essa é a variação. E aí você vai ter que quebrar em partes, tá? Se você, eu acho que fica mais eficiente, no caso dessa integral, você variar o x do x mínimo, que é menos 3, até o x máximo, que é 3. Não tem que fazer conta nenhuma para encontrar quem que é o x mínimo e o x máximo, né? O x varia aqui do menos 3 até o 8. Então esses são os maiores e menores valores. E aí você coloca o x para variar em função do x. Se isso daqui, e aí eu vou conferir, ou talvez esse pedaço aqui, eu acho que é um segmento de reta, tá, pessoal? Então tem uma reta que vai de menos 3,0 até 0,3. Para saber se é uma reta ou se é uma parábola, é só jogar aqui nessa equação, tá? Se você jogar y igual a menos 3, vai ficar... Aqui se anula, então é uma reta, porque menos 3 não é raiz dessa parábola. Todo mundo entendeu? Deixa eu voltar aqui, posso ter ficado confuso. Daqui, de 3,0 até, de menos 3,0 até 0,3 é uma reta, é um segmento de reta, ok? Então é uma função linear. O que significa que se você colocar o x para variar de menos 3 até 8, nesse triângulo aqui, o seu y vai ficar variando dessa reta inferior, que você consegue equacionar o y em função do x, certo? Porque isso aqui é uma reta, até essa reta superior. E por que essa parte aqui de cima é uma reta e não um arco da parábola? Porque se fosse um arco da parábola, menos 3 seria a raiz dessa equação do segundo grau e não é. Ok? Se você jogar menos 3 aqui, não anula. Então, nesse pedaço, vou fazer só esse comecinho para ajudar a conta de vocês. A integral, deixa aí no quadro só um minutinho, estou acabando meu tempo também. A integral sobre ômega de x ao quadrado dx dy, a monitoria também vai fazer exemplos com vocês dessa forma, tá? Mas eu vou dar uma adiantada. Você pode quebrar, o x varia de menos 3 até 8, e o y vai variar aqui de um c de x até um d de x. E a função é x². Se eu vou integrar por último em x, então dy dx. Deixa eu só pegar esse pedacinho aí do desenho. Esse pedaço aqui. Ou a outra parte fica para vocês fazerem. Aqui é 0, menos 1. Aqui é menos 3 e 0. E aqui é 0,3. Só essa parte que eu vou fazer e depois vocês terminam, tá? Pode vir aqui para o quadro. Vou fazer essa parte aqui, Jorge. E aí, aquela parte da parábola vocês completam. O que vai acontecer aqui? Eu vou quebrar até o zero essa integral. Eu vou fazer assim. Essa integral fica de menos 3 no x até o zero. Da integral de c de x até d de x. De x²
dy dx, mais o que tem aqui para frente, que vocês vão ter que calcular depois, que é do 0 até o 8 de alguém aqui dx. Só para entender como é que faz essa parte, para vocês conseguirem avançar. Quem que é o limite inferior para o y? É dado por essa reta aqui. Quem que é essa reta? Ela passa a inclinação. É uma reta que... Vamos lá. Y... errando a equação da reta, né? Faz tempo da aula de cálculo. Y menos... Cadê? Deixa eu ver quanto que eu tenho de tempo. Tem, 8 minutos, dá. Essa equação da reta aqui é a reta que a inclinação fica y menos o y0, que é 0, sobre... Rapaz, esqueci a equação que é da reta passando por 2 pontos. Professor de cálculo 1, me ajuda. Tô brincando. Vai dar, pera aí. Vai ficar... Isso, valeu, era isso que eu precisava. Y menos y0, m que multiplica x menos x0, que é 3. Mesma coisa para encontrar o m, também vale... E aí o m é y1 menos y0, então vai dar menos 1 sobre 3. Certo, y1 sobre 3. Agora sim. A equação da reta é y igual a menos 1/3 x menos 3. O professor ainda está voltando de férias, perdão aí. Tá correto, né? Porque quando x tá correto, aqui é mais. Só porque aqui é mais, aqui é mais. Certo, porque aí quando x é menos 3, isso dá 0, y igual a 0. E quando y é 0, x dá menos 1. Tá correto. Tá correto. Acho que é isso. Tá, então essa é a equação de baixo. Você vai colocar aqui menos 1/3 de x mais 3. E aqui, se eu levei quase meia hora para calcular uma equação da reta, eu nem vou tentar a de cima. Fica a cargo do leitor, tá? Essa daqui é mais fácil, que é uma crescente. A inclinação dela, a inclinação dessa reta aqui é 1, tá? E aí você calcula a inclinação, coloca a equação da reta, vai ser uma reta aqui em cima. E aí você integra nessa região. Isso aqui dá para fazer uma coisa planejada, mas entenderam a lógica, pelo menos? Você vai ter que... O que você precisa é observar que conforme o x varia de menos 3 até o 0, o y varia da reta de baixo até a reta de cima. Equaciona essa reta, você vai ver que o y vai ser uma equação de reta em função de x, e aqui em cima a mesma coisa. Você coloca em cima e embaixo lá que vai dar certo. Jorge me colocou numa saia justa aqui. Agora todo mundo vai dizer que o professor de cálculo não sabe calcular equação de reta. Eu prometo que na próxima aula eu vou lembrar. Tá certo? Pessoal, é isso. Professor, gente como a gente e de ressaca como a maioria de vocês. Tá certo? Então, pessoal, é isso. Eu vou deixar vocês aí com essa cena icônica do professor de matemática que não sabe calcular a equação de uma reta. E a gente volta sexta-feira. Ah, tá. Acho que vocês já olharam no planner. Para que vocês tenham a mesma quantidade de sessões de monitoria que o pessoal do Cálculo 1, nessa semana a gente, nessa parte do curso, vocês têm primeiro a sessão de monitoria e depois a aula de dúvidas. Então, essa sexta é com os monitores e na próxima é comigo, tá bem? E aí, os monitores vão fazer basicamente esse tipo de conta que o Jorge pediu aqui. E aí a gente volta na segunda-feira com o teorema de mudança de variável. Tá certo? Pessoal, boa tarde a todos e aí um excelente 2022 pra gente mais uma vez. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas?
Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!